Esse é mais um vídeo de demonstração de um atendimento real com captação psíquica e apometria. Mais um vídeo dessa série que eu estou trazendo aqui para o meu canal, né? Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional, e estou buscando aqui trazer exemplos práticos de como que é esse trabalho com captação psíquica. É uma das principais técnicas que eu utilizo nos meus atendimentos, onde a gente consegue trabalhar com profundidade questões do inconsciente do campo sutil. Eu parto do pressuposto que a gente tem uma série de memórias, de fragmentos de consciências que a gente carrega ao longo da nossa existência, de diversas encarnações, e que muitas vezes as questões que a gente está enfrentando no nosso dia a dia, um problema com alguém ou uma situação que está difícil, elas acabam se potencializando ou sendo alimentadas por memórias do inconsciente, né? E justamente por serem do inconsciente, é muito difícil para a gente lidar com elas sozinho. E aí que entra a figura do terapeuta, né? Então aqui é para você conhecer um pouquinho mais como que é esse trabalho com memórias de vidas passadas, passando por diversos temas, né? Eu tenho uma pessoa voluntária que me cedeu um pouco da história dela, não vou falar nomes em nenhum momento aqui, preservando um pouco ela, mas ela teve essa bondade, essa pessoa, de deixar o foco dela disponível para que outras pessoas possam ver, se identificar, e quem sabe, se você sentir que essa técnica pode te ajudar, os contatos meus estão sempre aqui na descrição. Tem tanto o Projeto Franciscanos, que atende à distância, tem o atendimento de consultório, a gente pode discutir a partir da sua demanda, ver a melhor forma de te ajudar, porque o objetivo principal dessa técnica é ajudar as pessoas a lidar com as suas questões íntimas, né? Então, sem mais delongas, vou pegar aqui o foco que eu estabeleci, vou contextualizar brevemente, de uma forma bem generalizada, o que a pessoa me trouxe, né? Então, juntos, quando a gente vai fazer um atendimento pontual de captação psíquica, ele é sempre focado, ou seja, a gente vai trabalhar um tema, um assunto específico. Então, eu, junto na conversação, fui definindo com a pessoa, a partir do que ela precisava, um ponto principal. E o foco que eu fechei com essa pessoa foi: partes que boicotam o autocuidado, a mente que desprotege o corpo. Essa pessoa me trouxe um relato muito forte de um processo de vários adoecimentos e processos cirúrgicos já há alguns anos. Então, é um processo já desgastante que ela vem passando, de diversos problemas de saúde, e que, conforme foi passando os anos, ela vê que cada vez mais está difícil ter esperança, está difícil continuar. Então, o ponto principal aqui, por que eu coloquei esse foco, né? Partes que boicotam o autocuidado. Porque quando a gente está muito desgastado por esses processos, a tendência é que o mental, a mente, que é composta por diversas partes, comecem a desproteger a gente no sentido de enfraquecer. Então, o que uma pessoa dessas pode se beneficiar num atendimento pontual com captação psíquica é uma ajuda, um auxílio para aliviar um pouco essa carga, esse peso mental, porque sustentar esses processos é algo muito pesado. Então, a ideia aqui é a captação, justamente entender quem dentro dela, que memoriazinha, que vozinha na cabeça dela, que não está colaborando para esse processo ou está criando empecilhos para que ela ache soluções definitivas, para que a coisa se estabilize, né? Então, por isso que quem desprotege, se auto-boicote. E eu parto do princípio principal, que é: a mente deve servir ao corpo físico e proteger o ser, né? É a mente em prol do corpo. E aqui, muitas vezes, a gente vê o contrário, é a mente judiando do próprio corpo, né? A mente desgastando a própria fisicalidade. Então, aqui agora eu vou fechar os olhos, já estou em sintonia com essa pessoa. Antes de começar o vídeo, já estabeleci todas as estruturas protetivas no sentido de sintonia e de bloquear interferências externas, então eu vou fechar os olhos e me concentrar, e vou tentar fazer o mais narrativo possível, o mais detalhado possível, e ver que informações o campo dessa pessoa me traz. Já vem um peso muito forte na cabeça, então eu deixo que o campo se apresente, né? Eu defini um foco, então alguma parte do inconsciente, algum aspecto dela, do campo energético dela, já começa a emergir muito frio, uma sensação de dor. Eu não aguento mais. Então aqui eu vejo uma mulher
Ela tá com roupas rasgadas, parece que infelizmente sofreu várias violências, né? Então, uma personalidade aqui, um fragmento de consciência muito fragilizado, e aqui eu deixo que ela se manifeste, né? Um pouquinho, né? Como se os pensamentos dela eu deixo que verbalizem através de mim, inclusive porque tem pessoas assistindo por uma questão didática, né? Eu aproximo. Até quando? Eu não aguento mais. É toda vez. Tem outras, mas parece que eles só procuram a mim. E não adianta tentar escapar. Eu já tentei, é pior. O negócio é se conformar. Aqui eu percebo que ela está numa espécie de cativeiro, não chega a ser um processo de escravidão, mas é quase uma servidão, né? Então, conforme o campo vai se aproximando, eu vou sentindo as questões do campo, né? Vai vindo imagens, informações sobre o contexto de vida, é um fragmento de consciência de uma memória de vida passada, que estava justamente nesse momento de exaustão, desistência após diversos processos de abuso, né, físico, psicológico. Então é uma parte que já está bastante fragilizada. Então é como se essa memória do inconsciente entrasse em ressonância com toda a frustração da atendida e tivesse alimentando muito esse aspecto emocional dela. Então a gente vai trabalhar ela justamente para trazer essa limpeza emocional, mental para atendido ou atendido aqui, né, para essa pessoa. Então, aqui é como se eu me colocasse na cena agora, para interagir com essa memória, porque ela está fixada no momento de dor. Tudo bem? Posso te ajudar? Não? Ela se assusta, né? Não, eu não vim aqui, também não faço parte dessas pessoas. Eu vim aqui justamente para te tirar desse contexto. Você vai me livrar daqui? Mas eles vão vir atrás de você, eles vão vir atrás da gente. Não, não vão. Então, aqui, como eu já interagi, eu mostro para ela que se trata de um fragmento de consciência. Então, a gente faz o seguinte procedimento. Presta atenção no corpo que você está utilizando para falar. Ah, o que está acontecendo? Isso é muito estranho. Então, infelizmente, você já perdeu o corpo físico. Tudo isso que você está trazendo, que você está vivenciando, na verdade, já aconteceu na matéria. Mas foi uma experiência tão intensa que você ficou presa nisso, né? Ficou presa nesse ciclo de dor, de abuso, mas alguém muito importante para você me permitiu que eu tivesse aqui, tá bom? Para te ajudar, para ajudar essa pessoa também, tá bom? Mas você já não tem mais corpo, entendeu? Você morreu. Eu não consegui fazer nada, né? Vamos ver. Vou ver junto. Então aqui eu dou o comando para ela acessar as memórias para ver o antes, o depois. Vamos lá. Foi, foi tudo tão rápido. Então aqui eu vou acessando com ela. Ela era uma camponesa, é uma mulher muito bonita, ela tinha por volta de seus 14, 15 anos, mas já tinha uma beleza física, assim, e a vila que ela morava era um território ali que estava em conflitos, né, com outros exércitos, e acaba sendo invadida. Ela é invadida, é saqueada, com muita violência pelo exército inimigo, e, como era de costume, eles começam a pegar pessoas, né, para botar como serviçais, né, e os soldados ali, né, os homens, logo se interessam por ela, por ser uma pessoa muito bonita, e, infelizmente, ela acaba vivendo nesse contexto, né, de servidão, de escravidão, é uma pessoa que infelizmente teve a vontade dela anulada, tiraram dela desse poder de decisão, poder de escolha, vamos avançando, eu vou avançando, e eu vou vendo que ela, no começo ela
tem momentos de revolta, de violência, mas pela quantidade de pessoas ela não consegue, ela acaba sendo punida severamente, né? Eles trabalhavam muito castigos físicos mesmo, e o processo infelizmente vai aumentando, né? Ela vai não ver saídas mais e ela vai se desconectando de si, da vida, da alegria, e até que ela decide que ela ia tomar o controle disso e encerrar esse processo por conta dela, então ela acaba tirando a própria vida, né, com uma faca que ela consegue ali, para tentar se livrar desse contexto, né? Mas foi uma desconexão. Então, aqui, conforme a gente acessa o contexto, não é nem por um preciosismo de época, eu vou falar para você esse ano, é para entender justamente quais as cargas que ela carrega, né? Quais os registros que ela carrega, para eu passar para a pessoa que eu estou atendendo depois, né? E também para fazer os procedimentos. Então, eu interajo com ela aqui, vou fazendo os procedimentos apométricos nos centros de energia dela, fazendo as limpezas, reestruturações. Olha, eu entendo, uma vida muito sofrida, o contexto não permitiu que você se posicionasse, e aqui vou fazendo a reconstrução de toda ela, vai entrando em contato, então, com o comando a gente faz a reconstrução da área do laríngeo, né? Uma luz branca e cintilante, recompondo células, tecidos e órgãos. Isso. Pega esse cordão que está atrás da sua nuca. Então, agora eu vou mostrar para ela que ela é uma personalidade, né? Um fragmento de consciência, está ligado a alguém encarnado, né? Pega esse cordão. Tá vendo essa pessoa? Você e ela são parte de um mesmo ser. Como se ela estivesse vivenciando agora as experiências. E ela também está enfrentando muitas dificuldades, porque também, em paralelo, também trabalha o campo energético da pessoa que eu estou atendendo, região do sacro muito debilitada, já muito. Então, limpeza, são chips, implantes, reconstrução. E vou falando assim, mas eu estou contextualizando para ela, mostrando que agora ela é uma mulher livre, por mais que ainda tenham relações, né, aqui, relações de desequilíbrio, ela tem uma liberdade de decisão muito maior. Então, retomar aqui, o ponto principal é se priorizar e retomar a força sobre si, tá vendo? Nesse momento, você precisa de cuidado, falando com a personalidade agora, para se afastar do campo dessa pessoa e permitir que ela tenha mais espaço para se manifestar, para se priorizar, priorizando a saúde dela, os processos dela e abrindo espaço para que ela consiga conquistar mais autonomia e mais escuta sobre si, né? Cortando atrelamentos com processos de abuso. Então, atrelamentos principalmente são manifestados muito como cordões ali na região do plexo. Então, a gente desatrela, que são desequilíbrios, relações desequilibradas, abrindo espaço, tá bom? Só de não estar mais lá já é um alívio. Eu imagino. Então, vamos descansar, vamos se permitir recompor, para retomar um pouquinho dessa alegria. Ela era uma adolescente muito alegre, então a ideia aqui é que ela tem espaço, né, enquanto personalidade, para retomar isso e abrir esse espaço para a pessoa que está sendo atendida também aqui, tá bom? Então agora ela vai ser encaminhada com uma fraternidade espiritual, vou encaminhar ela aqui com as filhas de Mãe Maria, que vão ajudar ela. Trabalha uma fraternidade que trabalha muito com personalidades, fragmentos de consciência que passaram por processos de abuso, principalmente personalidades femininas, acolhendo, reestruturando lá com elas, e isso, vai em paz. Encaminhando, ela vai indo. E aqui eu vou finalizando os últimos procedimentos no campo da atendida. Muitas mágoas, cardíaco apertado, pequenininho, tirando couraças, verde positivo, isso.
limpando a região do laríngeo, retomando força pessoal. Tudo isso eu faço em desdobramento, é como se eu e ela, ali no campo mental, tivesse atuando justamente nessa esfera mental, né, que com certeza reverbera para o físico, fechando os campos. Então, essa foi a demonstração desse atendimento, trabalhando aqui campos de abuso, ou seja, um aspecto do inconsciente da pessoa que estava desprotegendo ela. Isso é muito comum. A gente tem uma dificuldade de se priorizar. A gente tem uma dificuldade de valorizar as nossas necessidades, né? E ainda mais quando a gente passa por processos desgastantes, é comum que a gente entre em sintonia com partes que também já estão nesse padrão de esgotamento, de exaustão, né? Então, aqui a grande questão para ela, que vai ser repassado por áudio para essa pessoa, é lidar com reencontrar e reestruturar a força de se priorizar, valorizar a si, o próprio corpo, a própria saúde, né? E só o afastamento da personalidade já abre um espaço dentro do psiquismo dela para encontrar nela a força, o acolhimento, uma mente que acolha esse corpo. Se esse corpo está necessitando de tantos cuidados, que essa mente possa ser muito acolhedora para essa pessoa. Por hoje é isso. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários sobre o que você achou, se você se reconheceu, né? E se quiser aprofundar um pouco nisso, meus contatos estão aqui na descrição e vai ser uma honra poder te ajudar. Um abraço e boas vibrações.